Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à quarta edição do Climbcast, Histórias de Vida e Negócios. E para essa edição, a gente recebe aqui a fisioterapeuta e empreendedora Fabiana Skoralik, que veio conversar um pouquinho conosco sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho e seu negócio. Fabiana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite, participar deste projeto está sendo muito legal. Bacana. Fabiana, começa se apresentando, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Você é mineira, fisioterapeuta, o que mais? Isso mesmo. Sou de Minas, sou de Belo Horizonte. Meu nome é Fabiana Skoralik, eu tenho 37 anos. Sou fisioterapeuta e especialista em ortopedia, em biomecânica, em esporte, em análise do movimento. Além disso, também sou acupunturista e especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma área da psicologia. E também gestora do Estúdio Life, que fica aqui em Ponta Grossa, que temos pilates, temos acupuntura, temos palmilhas, entre outras coisas. Legal. Começa contando pra gente, Fábio, como é que você se interessou por fisioterapia? Por que fisioterapia e não outra carreira na saúde, por exemplo? A minha irmã é fisioterapeuta. E sempre admirei muito o trabalho dela com as mãos, o trabalho dela em curar, em ter histórias interessantes de melhoras mágicas. Então foi por aí. A minha maior inspiração foi a minha irmã. Legal. E você tem uma carreira já um pouco extensa na fisioterapia, né? Assim, qual que foi o principal aprendizado? Como é que essa carreira se deu? Por onde você passou? Sempre esteve relacionada a pilates, a estúdio? Como é que foi isso? Eu já tenho quase 15 anos de formado. E sempre trabalhando com ortopedia, inicialmente com a reabilitação. No início da minha carreira, eu ia na casa das pessoas, fazia de porta em porta a reabilitação. E isso foi me dando uma vivência intensa para resolver os casos mais difíceis e também me trouxe experiências e despertares importantes acerca de trabalhar fisicamente e mentalmente as pessoas. Legal. Fábio, e assim, como é que você foi disso para empreender? Como é que se deu esse processo? Foi algo construído? Foi algo no susto? Como é que isso aconteceu? Foi uma necessidade. Então, em 2016, eu me mudei para Ponta Grossa. Eu deixei a minha vida, que eu já tinha estável, em Belo Horizonte. Sete Lagoas, na verdade, uma cidade bem pertinho. E pesquisei um melhor local para instalar um estúdio de pilates e fisioterapia. E achei dentro da Academia Life, hoje em dia Life Premium, e me instalei e a partir dali comecei a desenvolver o trabalho. Então foi uma decisão ousada, mas hoje em dia eu digo que Ponta Grossa é minha casa. Eu volto para Minas Gerais e passam-se alguns dias, eu falo, ai, que saudade de casa, que saudade de Ponta Grossa. Legal. E como é que foi esse começo, Fábio? Assim, começar assim é muito difícil, né? Começar numa cidade distante, né? Assim, longe da tua origem, conhecendo pouca gente, eu imagino. Como é que foi isso? Foi extremamente difícil. Nós somos mineiros. Eu brinco que mineiro conversa com gente estranha. Aqui em Ponta Grossa, as pessoas têm uma cultura diferente. Então, eu comecei com um trabalho de formiguinha mesmo. As pessoas iam me conhecendo, gostando do meu trabalho e divulgando. Então, foi um boca a boca. Foi complicado, mas hoje temos frutos muito interessantes. Legal. E assim, que tipo de serviços, produtos você atende no estúdio? Como é que funciona? Eu sei, né? Mas o pessoal que tá nos ouvindo talvez não conheça. Como é que funciona? Nós trabalhamos com pilates clínico, para melhoria de patologias, de dores. Temos o Pilates Fitness, que para melhoria no esporte, para melhoria no corpo, para melhora da forma física, o tônus, o bumbum, o abdômen. Temos palmilhas ortopédicas. As palmilhas, elas são indicadas para correção de postura, diferença de membros, para melhoria no esporte, para crianças, acupuntura também. E tudo isso com um alicerce psicológico, porque sabemos que as dores não são só físicas. As dores também têm algumas características mentais e emocionais.
Legal. Para quem está nos ouvindo, Fábio, muitas vezes se relaciona Pilates com uma atividade mais delicada, voltada para mulheres, assim, o que você diria para as pessoas que pensam isso equivocadamente, assim, que conhecem o Pilates por esse preconceito que é equivocado? Pilates é difícil. Pilates é muito interessante. A gente consegue balizar o Pilates para uma senhorinha, para uma criança e para um atleta de alto rendimento, para um atleta profissional, para melhorar as estruturas físicas, dando flexibilidade, força, mobilidade. Então, o Pilates pode ser uma atividade de base. Então, se a pessoa faz crossfit, ela pode fazer pilates para melhorar as amplitudes de movimento. Se ele é um corredor, ele pode fazer pilates para melhorar a velocidade, a coordenação motora e assim entre outros esportes e casos clínicos. Legal, eu queria que você desse um exemplo prático, né? Você atende lá, por exemplo, o pessoal da Trios, né? Que são triatletas. Sim. Como é que o Pilates os ajuda a competir correndo, nadando e pedalando? Não sei se nessa ordem, mas fazendo essas coisas. Sim. O Pilates, ele vai ajudar tanto em prevenir lesões, tanto em tratar lesões, juntamente de técnicas fisioterápicas que a gente une isso de maneira muito interessante. Além disso, melhora o rendimento. Então, a gente consegue melhorar a coordenação, a gente consegue melhorar a técnica, a gente consegue detectar, através da fisioterapia, pontos que o paciente precisa melhorar e até chegar ao pódio junto deles. Legal, bacana. A gente falou, então, dos atletas, né, que, assim, então, são atletas de alto nível, vivem disso, vivem para isso. E eu queria que você comentasse um pouquinho como o Pilates pode ajudar pessoas normais a terem uma vida melhor. Você deve ter uma série de exemplos no estúdio de pessoas que tiveram uma vida transformada através do Pilates. Assim, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, talvez lembrar de alguém, de alguma experiência que você tenha. Interessante, um caso bem próximo é até do meu marido. Ele veio muito desacreditado em relação à fisioterapia, em relação ao Pilates. É importante lembrar que a gente une essas técnicas. A gente não faz um Pilates simples. A gente usa técnicas fisioterápicas e transformou o Pilates em algo mais poderoso, de fato. Exercício para a gente é remédio. Então, o meu marido, ele começou muito desacreditado, fazendo fisioterapia, fazendo Pilates por uma hérnia de disco, com indicação cirúrgica. E hoje em dia, ele fez uma maratona, tem poucas semanas, correu 42 quilômetros sem fazer uma cirurgia, com hérnia de disco e sem nenhum sintoma. E temos vários casos assim, vários casos que realmente transformam e motivam a vida das pessoas. Legal. Aproveitando, assim, se for uma coisa interessante, que exercício físico é remédio, né? Isso. Como, por que e em que dose? Né? Porque também o que diferencia o remédio do veneno é a dose, tecnicamente. Mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Esse é o segredo. Avaliar o paciente, fazer uma boa consulta e entender qual é o motivo do problema dele, que vai saber que vai balizar o nosso tratamento. Então, uma boa consulta, uma boa avaliação, realmente técnica, com testes específicos, vão nos dar alicerce para saber como organizar aquele corpo. Será que o corpo precisa de alongamento? Será que ele precisa de mobilidade? Será que um problema na cervical está atrapalhando o pé desse paciente? Então, a gente vai organizando o corpo como um todo. Muito bem. A gente falou bastante sobre Pilates, mas eu queria voltar agora, né, à sua formação, que é fisioterapia, né? A tua especialidade, inclusive, são traumas, é isso? Isso, ortopedia. Ortopedia. Assim, como é que a gente pode usar a fisioterapia para tanto tratar pessoas normais, de novo, entre aspas, como atleta de alto nível, o atleta de ponta, seja de qual esporte for? Então, através de uma boa consulta, nós conseguimos saber como vamos balizar o tratamento de uma pessoa comum que busca uma saúde, que busca pentear o cabelo, e uma pessoa que precisa
correr, nadar e pedalar, que ele precisa jogar tênis, que ele precisa jogar golfe. Então, vamos avaliar e entender como esse corpo funciona e o que ele precisa. Então, novamente eu repito, movimento é remédio. Então, depende da dose, depende de como é feito. Então, para pessoas com necessidades um pouco mais simples, mas que são às vezes as mais difíceis, após acidente vascular cerebral, após hérnia de disco, que a pessoa precisa retornar a andar, retornar a beber um copo d'água, a segurar, a calibrar como ele vai segurar um copo d'água, é muito diferente de uma pessoa que precisa melhorar o rendimento. Então, compreender, avaliar, vai ser a nossa melhor ferramenta. Muito bem. Fábio, conta pra gente, assim, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas muitas pessoas estão acostumadas, entre aspas, a viver com dores crônicas, sejam elas quais forem, na parte do corpo que for. Assim, que recado, que dica você daria para essas pessoas que estão acostumadas a viverem com dor crônica sem nunca ter procurado um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta? Primeiro recado, cuidado com receita de bolo. O que são as receitas de bolo? Hoje em dia a gente tem no Instagram e várias outras redes 7 exercícios que em 30 segundos você ficará sem dores para sempre. Não existe isso. Infelizmente, até gostaria muito que existisse. Mas a gente não tem nenhum tipo de protocolo para melhoria. Ainda mais que as pessoas são diferentes. Em relação à dor crônica, retornando, se movimente, mas se movimente de uma maneira específica, com uma dosagem correta, nos dias corretos, no horário que seja ideal para você. Então, faça atividade física, isso vai movimentar e vai modificar a sua vida. Isso é muito importante. Legal. Eu já vi você falar em outras oportunidades, não só hoje, um termo, né? Qualidade no movimento. O que é isso? Explica para um leigo o que é qualidade no movimento e por que isso é importante. É importante estarmos presentes e concentrados ao realizar o movimento. Quando a gente pensa, quando a gente se torna presente, a gente faz esse movimento com maior número de fibras musculares, com a maior amplitude muscular, a gente suporta melhor o exercício. Então, ter qualidade do movimento é você fazer o seu melhor em relação àquele exercício. Muito bem. Falamos sobre pilates, falamos sobre físio. Queria falar um pouquinho com você sobre empreendedorismo, né? Você chegou aqui, forasteira, entre aspas, de fora, conhecendo pouquíssima gente e hoje é uma empresária estabelecida e tal. Qual que foi a principal dificuldade que você teve nesse processo? Que não foi, assim, tão longo em termos de anos, né, cronológicos, mas foi e é intenso, eu imagino, né? Qual que foi o principal desafio que você teve e ainda tem? Nosso principal desafio foi realmente mostrarmos que somos essenciais, que somos importantes para a qualidade de vida das pessoas. E sou forasteira, então é difícil a gente confiar em uma pessoa que a gente não conhece, a gente não tem um feedback passado. Então, a partir do momento que eu fui me desenvolvendo e as pessoas foram fazendo o famoso boca a boca, isso nos ajudou bastante. Mas a questão cultural foi o nosso maior impacto. O meu maior impacto. Bacana. E, assim, hoje, né, o estúdio são você, mais quantos profissionais? Nós temos mais 6 professoras. Quantos alunos em média? Média de 150 alunos. E quem que é o perfil, assim, do seu aluno ou da sua aluna hoje, assim, perfil médio, literalmente? Como nós temos vários professores, cada um é responsável por um nicho de perfil de aluno. Então, nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos atletas, nós temos pessoas com dores e que buscam qualidade de vida. Então, isso é bem diversificado. Mas saúde e performance são os nossos 2 pontos-alvos. Legal. Você falou de crianças fazendo físio ou fazendo pilates, ou os dois? Os dois. Em que caso, assim? Porque pode parecer estranho para um pai, para uma mãe que nos ouve, uma criança fazer pilates ou fazer fisioterapia se não tiver sofrido um acidente, por exemplo, alguma coisa do gênero.
em que casos, em que termos Pilates e fisioterapia são indicadas para crianças? Pilates e fisioterapia são duas vertentes que elas se encontram em alguns pontos. Então, em questões posturais, se a criança hoje em dia ela fica muito tempo em redes sociais, em computador, se uma carteira na escola não é muito ergonômica, não é adequada para o tamanho dela, se ela é pequenininha ou se ela é muito alta, então ela pode desenvolver algum tipo de disfunção em relação à postura, se ela carrega uma mochila muito pesada, se ela corre ou se ela anda somente na pontinha dos pés. Então, se ela tem algum desvio para algum tipo de lado em relação à coluna também. Então, normalmente, são distúrbios em relação à postura ou em relação à pisada ou em relação a esse pezinho dessa criança. Muito bem. Agora, focando um pouquinho assim sobre a parte ortopédica, né, que você também trabalha. Muitas vezes as pessoas pisam ou mesmo correm com desconforto. Queria que você contasse assim um pouquinho, Fábio, como é que o teu trabalho com as palmilhas ortopédicas pode ajudar essas pessoas a terem mais qualidade de vida ou terem um desempenho melhor no esporte, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Sim. É muito importante a gente lembrar que se temos dor, isso não está normal, isso não está natural, seu corpo não está funcionando bem. Então, as palmilhas, elas vêm para melhorar esse organismo em relação a dores, a prevenir lesões. Se seu corpo não está funcionando muito bem, se você percebe que numa foto, durante a corrida, o seu pé está um pouco torto, o seu quadril está um pouco diferente do que você acha que seria o habitual, que seria comum, é importante a gente avaliar e saber se realmente isso é necessário ter uma avaliação e uma palmilha é necessário para o seu corpo, ou se não é, ou se está tudo bem, esse corpo pode continuar dessa maneira. Mas se tem dor, é importante a gente avaliar e entender o que está acontecendo. Em relação à performance, também normalmente é balizado pela dor. Às vezes o paciente ele vai tendo um rendimento muito bom, vai indo muito bem, vai evoluindo, só que chega em determinado momento que ele não consegue desenvolver mais as capacidades dele, porque a demanda está muito alta em relação à atividade. Então, aí a gente entra, avalia e vê a necessidade de uma mudança no tênis, uma mudança na pisada, avalia essa mecânica corporal. Então, tudo isso é importante. Muito bem. Você disse uma outra coisa interessante que é: dor nunca é natural. Hipótese alguma, né? E penso que isso fica pior ainda quando a pessoa ou o atleta mascara essa dor com algum tipo de medicamento, analgésico, possivelmente. Que recado você daria para alguém que tem uma dor crônica e mascara isso desde sei lá quando com medicamento? O que acontece? Tudo que a gente não dá atenção, algum momento a gente vai ser engolido por esse problema. Então, cuidado ao se medicar, cuidado ao achar que isso vai passar, porque quando a gente começa a render muito, o nosso problema advindo desse rendimento muito alto pode ser muito maior. Então, a gente pode ter fraturas, a gente pode mascarar dores que geram rompimento de tendões, ligamentos, bursas. Já atendi casos de fratura no fêmur, nesse osso maior da perna, porque o paciente ia se medicando, um belo dia ele foi correr uma maratona e a ossatura da perna não suportou, ela fraturou em 100%. E ele estava bem. Estava tomando analgésicos e estava tudo certo, até que o corpo não suportou. Grave. Extremamente. Legal. Fábio, vamos voltar um pouquinho para o empreendedorismo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa chegada a Ponta Grossa e como, assim, o marketing digital, a comunicação digital te ajudou a dar vazão a esse boca a boca, que se tornou um pouco natural, mas também buscar novos alunos, né? Aumentar as fronteiras do estúdio. Esse foi um marco muito importante. A partir do momento que
conhecemos o seu trabalho, nós conseguimos ser vistos por um maior número de pessoas. Antes era um trabalho de formiguinha muito pequeno, era quem tratou, avisava um vizinho, um amigo. A partir do momento que a gente conseguiu estar nas redes sociais e se mostrar, e mostrar que fazemos um trabalho interessante, que não é um trabalho como receita de bolo, que é um trabalho bem consciente e específico, nós conseguimos angariar mais alunos, nós conseguimos fazer com que as pessoas nos conheçam melhor. Legal, bacana, fico feliz em ouvir isso. E eu queria saber, assim, também de você, a trajetória do estúdio não é tão longa, mas é muito intensa, né? Você tá aqui desde 2016? Isso. E, assim, já cresceu bastante, né? Cada vez mais pessoas te conhecem, né? E eu queria saber, assim, o que você quer pra sua empresa daqui pra frente? O que você sonha pra tua empresa daqui, sei lá, 5, 10 anos? O que sonho pra minha empresa? Que pergunta interessante. Nós queremos educar as pessoas a buscar atendimento se ela tem dor, a achar que fisioterapia é algo interessante. Culturalmente, a gente acha que fisioterapia é algo simples, que é só um tal de um choquinho. Não, fisioterapia é legal, fisioterapia é desafiador, o Pilates é desafiador. Então, eu quero plantar essa semente e mostrar que somos necessários para a saúde, somos necessários para a evolução no esporte e que nós queremos marcar presença nessa evolução dos alunos e dos pacientes, fazer parte dessa história deles, com a melhoria contínua através da fisioterapia e do Pilates. Bacana. Muita gente tinha esse entendimento incorreto, assim, né? Sobre Pilates e sobre fisioterapia, né? Pilates como um exercício, sei lá, ameno, digamos assim, e fisioterapia como algo perca de tempo, né? Literalmente isso. Para algumas pessoas é literalmente isso. Acho que boa parte dos seus pacientes só chega até você depois que já tá machucado ou machucada. Que recado você daria para pessoas que pensam assim, que nos ouvem agora? Fisioterapia não é só para gestante, Pilates não é só para gestante, fisioterapia não é só cortar aquele membro que está machucado e tratar. A gente trabalha com globalidade, a gente trabalha o corpo como um todo e temos resultados incríveis, extremamente desafiadores. Às vezes temos casos que chegam para a gente, já tentamos de tudo e essa é a última cartada. Isso nos traz muita gana em resolver a dor do paciente. Então, não deixe chegar até esse ponto. Busque atendimento, busque profissionais especializados. Temos vários em Ponta Grossa. Cuidado com esses clichês que... Questão cultural, que fisioterapia é algo simples, que é algo que você não tem muita assistência. Às vezes, os planos de saúde, culturalmente, nos atrapalham um pouco. Porque o fisioterapeuta precisa colocar muitas pessoas dentro de uma sala ao mesmo tempo para ele ter um ganho efetivo. Então, acaba que esse atendimento ele não é muito legal, ele não é muito especializado, ele não é muito efetivo, ele não é muito focado. Mas quando a pessoa pode e ela sente a necessidade de buscar um atendimento particular, especializado, ela vai entender que a diferença é imensa. É imensa. As técnicas são diferentes, os aparelhos utilizados são diferentes. Não é uma receita de bolo feita para todos. Muito bem, Fábio. Então, gostaria de te agradecer, né, pelo tempo aí despendido para conversar conosco, contar um pouquinho do seu trabalho e deixar o espaço aberto para você, assim, deixar o recado, pedir pro pessoal, convidar o pessoal a seguir o estúdio nas redes sociais e, enfim, deixar seu recado para quem nos ouve. Fique à vontade. Nós estamos na Avenida Balduino Tax, 777, dentro da Academia Life Premium, o andar inferior, anexo. E convidamos a todos a fazer uma aula experimental de Pilates para perceber que o Pilates é diferente. Então, se você é idoso, se você é atleta, se você é gestante, busque conhecer e ver
quais são as transformações que o Pilates pode fazer na sua vida. Se você tem algum tipo de dor, se você tem algum medo em relação a não conseguir se desenvolver, em relação à questão física dentro do seu esporte, se você percebe alguma limitação, busque atendimento, busque o contato conosco, que você pode se surpreender. A gente tem tecnologia, a gente tem aparelhos diferenciados, a gente tem forma diferente em lidar alicerce para a evolução do seu caso. Então venha nos conhecer, vou ficar muito feliz. Bacana. Fábio, novamente, muito obrigado, tá? Pela presença, pelo tempo, pela conversa, tá? A gente também agradece você que nos acompanhou nessa conversa com a Fabiana Scolaric, que é fisioterapeuta e empreendedora aqui em Ponta Grossa. Essa foi, então, a 4ª edição do Climbcast. Você encontrou esse episódio disponível no YouTube, no Spotify e nas demais redes. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.